Entre expectativa e realidade é o torcedor do Palmeiras, né? Que se acostumou a vencer e tem sido assim. Mais um atropelo do Palmeiras ontem com o Cerro Porteño, 3-0. E é um time que impressiona, né, Thiago? O time do Abel Ferreira, ele, mesmo com mudanças, mesmo quando tem adversários que jogam de forma diferente, ele continua se adaptando ao jogo e vencendo sem dificuldade. Impressiona é meio que antítese ali do Flamengo, né? Estava falando aqui em vários nomes, Gabigol, Pedro, Vidal, uma galera que se impõe pelo nome, né? Pelos currículos. Você vê o time do Palmeiras é um time, assim, digamos, operário, mas que funciona demais. Você não vê um jogador, assim, nesse Palmeiras que seja a grande estrela, o farol dessa equipe, não. É um time realmente que o coletivo faz a diferença, né? E esse jogo ele foi muito importante, não só da reafirmação do Palmeiras ali na Libertadores, como também da recuperação do Rony, né? O Rony volta a marcar depois de 11 jogos, tinha perdido um gol ali que até eu faria ali no primeiro tempo, mas no segundo faria não, Led? Eu acho que eu não faria mesmo, não. Eu não faria, não. Se fosse no fim da pelada, talvez eu fizesse, mas não. É isso. Nem no fim. Mas o Rony vai lá, volta a marcar, é muito bom pra ele. Ele espanta a zica, como o Igor falou aí, recupera um jogador que é muito importante aí nesse esquema do Abel, né, que está aí não à toa sendo cogitado para assumir o Paris Saint-Germain somente. Estão de olho lá no... Estão de olho no homem. O Rony, gol, tirando o jejum, 2 assistências. É impressionante como é que incomoda qualquer defesa. É por característica, não para de correr, não é o primor técnico. Mas o grande destaque para mim desse Palmeiras de início nessa temporada tem sido o Arthur, né? Esse cara que chega, que volta e está se destacando. O Palmeiras perde o Scarpa, traz o Arthur e encaixa. Aí o Flamengo manda o Richard Rios embora, o Palmeiras contrata, ele joga 10. Ontem teve uma expulsão injusta. O Arthur sofreu a expulsão do Cerro, a justa, né? O jogador do Cerro, essa sem discussão, mas foi no Arthur a falta que gera a expulsão. Impressionante, né, desse Palmeiras, a gente vai tendo que tentar entender, né, essa sequência, a estreia do Abel é dia 5 de novembro de 2020, né, e desde então, o time raramente perde. O Palmeiras tem muito poucas derrotas nessa trajetória do Abel. Na temporada, Lédio, são 2 derrotas em 31 jogos. Água Santa. O Água Santa, no primeiro jogo da decisão do Paulista, que depois o Palmeiras decidiu. A outra é pro Bolívar. Entre os dois jogos. Jogou com o time reserva. Fora de casa. Na altitude, igual o Fluminense. Igualzinho. Quantos jogos? 31 jogos. 31 jogos, 2 derrotas. E aí entra a discussão que a gente estava falando aqui agora do Flamengo, que é uma discussão muito mais igual quando se trata do tamanho do investimento. O Flamengo é até maior investimento do que o Palmeiras, mas em prateleira eles estão ali, né, habitando a mesma no futebol brasileiro. O time do Palmeiras em campo, o Flamengo tem 34 jogos na temporada, o Palmeiras tem 31. Fisicamente, a diferença em campo, né, tanto de entrega quanto de entendimento, não vou falar aqui de entrosamento, porque o São Paulo está começando agora, mas de entendimento do que é o treinador e do desempenho físico dos caras em campo é assustador, né, Diogo? Por quê? O Palmeiras tem o mesmo treinador há 3 anos, o mesmo preparador físico há 3 anos. É bem organizado, tem estratégia, tem método. Cara, o Palmeiras empatou os 2 últimos jogos pelo Brasileiro, né? Bragantino e no fim de semana agora foi contra o Santos. 2 jogos chatos. Ele empatou um em casa contra o Bragantino, um fora contra o Santos. O jogo contra o Santos foi bem chatinho. Tinhoso o jogo. Mas isso, ele não queria empatar, mas ele sabia que poderia empatar. Por quê? Nesse período a gente vai intensificar os resultados das Copas. Então, nesse intervalo, ele empatou com o Bragantino, gol de 3-0 do Fortaleza na Copa do Brasil. Resolveu. Camila viu, estava lá. Aí, empatou com o Santos. Eu achava que o jogo de ontem ia ser difícil contra o Cerro. O Cerro é grande, não há um trabalho no Allianz. Foi 1-0, né? 1-0. Deu trabalho no Allianz. Contra o Nublense. O Cerro eliminou o Fortaleza, né? Gol no finalzinho, né? E aí, o que acontece, cara? Vai ser difícil. O Cerro tem que ganhar, senão vai estar praticamente eliminado. O Palmeiras tirou o Fortaleza. O Palmeiras ganha de 3, ganhou as 2 do Fortaleza. Ganhou de 3-0 lá no Laola, que é dificílimo jogar. Então, ele agora chegou aos 9 pontos com o Bolívar. Ele começou perdendo o grupo, já está junto em primeiro lugar com o Bolívar e vai jogar contra o Bolívar na última rodada em casa. Então, ele vai ser primeiro. A estratégia deu certo. Tudo que ele pensou, provavelmente, tirando um cataclisma de última hora, vai dar certo. E na próxima rodada, muito provavelmente, ele vai voltar a atenção toda para o brasileiro. Vai tentar a liderança em algum momento. Pode ser que dê errado, porque ele
perca o jogo, enfim, vai jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão, vai ser um jogo espetacular, diga-se de passagem. Ô, Lédio, eu acho que... Mas tem método. Sim. Tem método, tem estratégia. Eu acho que, trazendo o debate para essa comparação de Palmeiras e Flamengo, que são protagonistas aqui do futebol brasileiro, né? Eu acho que é exatamente esses tropeços, eles afetam muito menos o Palmeiras, né? O Palmeiras, ele meio que se permite, ele faz o entendimento que, pô, a gente não vai ganhar todas. Mas no caso do Flamengo, assim, quando acontece qualquer resultado que saia do entendimento da torcida, da crítica ali, eles afetam muito mais do que quando acontece com o Palmeiras. O Palmeiras, assim, perdeu para o Água Santa lá, aquele jogo na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, não teve crise, não teve nada. Foi lá, teve outro jogo no final de semana, atropelou. Então, assim, inicia a Libertadores perdendo fora de casa, depois se reorganiza. Então, assim, eu acho que eles lidam, são dois clubes que lidam de maneira diferente com os tropeços, né? Então, assim, de acordo com as circunstâncias atuais, né? Com esse Palmeiras de hoje e esse Flamengo atual também. Então, isso faz a diferença lá na frente, né? Porque dá mais tranquilidade para que você possa se reorganizar e encarar as competições, e, sobretudo, o calendário, que é muito puxado para essas equipes que não disputam as competições, né? Palmeiras e Flamengo entram nas competições, seja Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, como protagonistas, como favoritos. Vai ganhar. Isso aí não é muito em cima da confiança num trabalho de um técnico? O Flamengo, nesses últimos anos, troca de técnico toda hora. Mas acho que o Palmeiras, acho que olha para o trabalho do Abel. A gente, no início do ano, discutiu muito aqui a questão de reforços ou não, porque o Palmeiras começou empatando, tinha perdido o Scarpa, o Danilo. Mas aí, rapidamente, começou a vencer seus jogos, a fazer boas atuações. Acho que tem um pouco, acho que talvez, do Palmeiras, assim, perdeu, mas tem um técnico lá que sabe o que está fazendo? Sim. Daqui a pouco vai voltar ao normal? Não tem um pouco isso? Sim, no caso do Flamengo, você tem um elenco que é muito bom. Para mim, ainda segue sendo o melhor elenco do futebol brasileiro, que você, apesar de não ter dado certo ultimamente com os treinadores, mas você sabe que ali o cara tem material para que dê certo, né? E assim, é sempre bom lembrar que esse Flamengo questionado é o atual campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Né? Somente, né? Só não trouxe o Brasileirão do ano passado. Foi vencido pelo Palmeiras. Ele é questionado por não ter mantido o trabalho que deu certo na Copa do Brasil e na Libertadores. Sim, e está nessa dificuldade de encontrar um treinador, né? Mas eu acho que tem elenco de sobra para que passe a dar certo. Eu acho que Palmeiras e Flamengo vão seguir nas suas condições aí de estarem disputando as competições aqui em âmbito nacional e também na Copa Libertadores. Para mim, são os dois favoritos a conquistar a Libertadores. A Camila pergunta para o Thiago se tem um pouco disso. Para mim, tem muito disso. Sim. A escolha e o modo de fazer futebol, né, da diretoria do Palmeiras e o modo de fazer de futebol da diretoria do Flamengo. Não é só o Abel, né? Não, são modos, os campeões. Né? Os dois nesse recorte recente são campeões, são dois jeitos de fazer futebol. Agora, como o Flamengo encarou o início de temporada, né, o Flamengo se colocou na situação que está. Né? O Flamengo tinha decisões em sequência abrindo o ano, trocou o trabalho, então colocou em risco, né, tudo que estava acontecendo, pensando no longo prazo. Esse longo prazo acabou rápido com o Vitor Pereira e agora está pensando tudo de novo. Enquanto o Palmeiras estabilizado, né, que começa mal a Libertadores estrategicamente, né, entra nesse calendário maluco, tendo que jogar entre as decisões do Paulista. Hoje, né, a gente estava falando ali antes de entrar, o Palmeiras já tem a 5ª melhor campanha da Libertadores. Está atrás do Racing, está no grupo do Flamengo com 10 pontos, o Atlético Nacional tem 10 pontos, o Bolívar está no grupo do Palmeiras com 9 pontos empatado, pela diferença, né, do desempate. E o Fluminense tem 9. E o Fluminense também com 9. O Palmeiras já é 5º, tem 2 jogos em casa. Então é tudo muito estruturado, cara. Pode não ser o elenco que tem ali, só grande referência, mas tem Gustavo Gomes, tem o Everton, tem o Rony, tem o Dudu, tem o Zé Rafael. Um time que tem uma sinergia com o treinador absurda. E para mim, Lédio, vai caminhar tranquilo nesse final de fase de grupos de Libertadores. Eu acho que tem tudo para vencer os 2 jogos. Não dá para pensar diferente. O time é muito forte, o time é muito seguro, é muito concentrado, é muito focado. Na hora que ele precisa se concentrar numa competição, o Abel não tira o pé, mas ele administra o resultado. Para ele pensa muito pragmaticamente. Não faz diferença ele estar na liderança do campeonato agora. Ele tem que estar ali no bolo, na distância de 2 pontos, 3 pontos. Se estiver em primeiro, ok, mas o campeonato só acaba daqui a 5 meses. Então, ele consegue administrar muito bem. E ele tem um elenco na mão dele. E dificilmente o Palmeiras faz uma contratação que dá errado, entendeu? O argentino ano passado deu errado, o Merentiel. Deu errado porque o Palmeiras quis passar à frente rapidamente. O Boca pediu
liberou. Talvez estivesse precisando dar uma baixada na folha. Dá o Flaco dizer que aí, o né? jogador deu errado. O Flaco está aí, um jogador reserva. Já fez gols esse ano. Daqui a pouco o Abel pode fazer com que ele exploda, entendeu? Então, dificilmente o Palmeiras faz um negócio errado, cara. É muito difícil. Muito difícil. E a base cada vez entrega mais, né? Cada vez Cheio de moleque. A Sub-20 tem Giovani tá. Kevin e Giovani. Os dois. Os dois são reservas, mas têm jogado sistematicamente.